O uso predatório, e eu gosto, o meu pessoal no Ministério insiste muito nisso, o uso predatório dos recursos naturais não deve ser visto como uma questão estritamente ecológica. Isso é outro preconceito. Isso é outra questão que a gente tem que remover quando se coloca situações em que as pessoas gostam de titular ou ruralistas ou fundamentalistas ecológicos. Eu não acredito nisso. Eu acho que nós temos que ter a serenidade para um debate sobre as pessoas que querem produzir de maneira séria e sobre as pessoas que querem conservar com racionalidade ambiental, com a visão estratégica de desenvolvimento sustentável desse país. Então, a questão não é só ecológica, ela é uma questão também que trata a destruição dos recursos naturais, ela afeta diretamente os fatores de produção da agropecuária. Então, nós estamos falando de questões econômicas e de questões sociais, além de afetar a qualidade de vida em cidades, que eu vou comentar mais à frente um pouquinho. Então, é importante que a gente tenha um debate sobre visão de futuro e, de fato, entender como é que as questões ecológicas podem ser vistas e compreendidas como fatores estratégicos de produção da agricultura brasileira. E esse é o debate que se coloca. Obviamente, não penalizando e não buscando punir quem cumpriu a lei. Eu acho que existem, sim, situações que devem ser corrigidas e que o deputado Aldo Rebelo acolheu no seu texto, em algumas partes no seu texto, que é objeto de apreciação dessa casa. É importante nós também fazermos uma referência, porque eu ouvi isso muito no debate nacional, que nós estamos, quando nós tivemos a Conferência do Rio 92, e ano que vem nós teremos a Conferência Rio +20, e que se afirmou o processo, o legado do desenvolvimento sustentável, o paradigma do desenvolvimento sustentável, o Brasil foi protagonista de duas grandes convenções. Aliás, três, na realidade. São três convenções: desertificação, biodiversidade e mudanças climáticas. E um quarto instrumento importante, que é a Declaração de Florestas. Quando se assinou, e esta Casa reconheceu as convenções, o que foi dito internacionalmente? Que toda a discussão sobre biodiversidade era de soberania nacional. As nações definiriam como iriam conduzir o seu processo de biodiversidade. Então, discutir questões de soberania tem a ver em cumprir a Convenção da Diversidade Biológica, e isso está posto há 20 anos pelo governo e pela discussão mundial e planetária e reconhecida pelo Congresso Nacional Brasileiro. Então, é importante a gente não sair dos trilhos. Eu estou apontando essas coisas, senadores, para um pouco dar foco no debate, e nós temos objetivos nas colocações que eu vou apresentar em seguida. Também é importante que a gente entenda que nós precisamos aperfeiçoar a legislação sobre acesso ao conhecimento da biodiversidade. Não dá para querer proteger, conservar e oferecer bases econômicas se eu não consigo conhecer. E aí a legislação que nós temos hoje no país é muito conservadora. E leva grandes dificuldades, inclusive para a pesquisa científica. Então, hoje, você tem situações que o pesquisador da universidade é equiparado a um pirata, ou um biopirata. Mesmo que a gente tenha aperfeiçoado os processos, e nós o fizemos nos últimos 3 anos, a legislação ainda tem situações que são, a gente chama de zonas cinzentas, zonas que levam à incerteza e que impedem o investimento, e que impedem a prática da pesquisa científica e o desdobramento tecnológico associado a isso. Então, é importante ter esse olhar, porque é aquilo que eu chamo da fronteira do futuro. Se não fosse, talvez, essa pesquisa, nós não tivéssemos condições de avançar como avançamos com a Embrapa em relação à soja, em relação a algumas outras culturas que são estratégicas desse país. Okay?